E hoje, na semana retrasada, nós temos dois domingos onde nós falamos sobre a Bíblia. O primeiro assunto foi a Bíblia, ou seja, por que nós cremos na Bíblia, por que nós acreditamos que a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual, por que a Bíblia é o que é no cristianismo. Na semana passada nós vimos sobre a fé. São dois pontos fundamentais no cristianismo, ou seja, primeiro a Bíblia, porque sem a Bíblia não existe cristianismo. Sem a Bíblia não existe a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E depois a fé, porque depois da Bíblia, a fé, a gente pode dizer que, não que seja o mais importante, mas é fundamental, porque sem fé, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso nós estamos sobre a fé na semana passada. E hoje nós vamos ver um ritual que é o batismo nas águas. Um ritual. É que eu particularmente não gosto muito de usar a palavra ritual, porque quando a gente ouve a palavra ritual, a gente imagina logo, né, sacrifício de animais e tal. O imaginário popular, depois de tantos anos, a palavra ritual muitas vezes traz uma memória negativa, vamos dizer assim, mas não deixa de ser um ritual, não deixa de ser uma prática, não deixa de ser algo que nós fazemos, o que a igreja faz. E nós vamos entender primeiro o que é esse ritual, o que é o batismo nas águas. Nós vamos ver também o porquê que nós precisamos de batizar, por que nós batizamos. Como eu disse, parte desse discipulado é justamente que nós temos um candidato a batismo. Por que nós precisamos batizar? Quem disse que nós precisamos nos batizar? Também vamos ver o significado do batismo. Tá, eu entendi o que é, eu entendi o porquê, mas para que eu preciso me batizar? Qual o significado? O que isso muda na minha vida? Que impacto isso tem na minha salvação, por exemplo? Existem muitas perguntas, muitos questionamentos sobre o impacto ou a influência do batismo na salvação. E também vamos ver qual é a forma, vamos dizer assim, bíblica de se batizar. Reparem que eu usei a forma bíblica, não a forma correta, porque existem igrejas cristãs, igrejas evangélicas que praticam outro tipo de batismo, outro meio de batismo. Então a gente vai ver o porquê que nós, da Assembleia de Deus, e aí a gente está falando como denominação, porquê que nós entendemos que o batismo tem que ser da forma como ele é. Como sempre, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode levantar a mão, pode interromper, pode ter sua pergunta. Não existe pergunta boba, não existe pergunta boa, pergunta idiota. Existe pergunta. Então, às vezes, a sua dúvida pode ser a dúvida da pessoa, mas essa pessoa é mais envergonhada, por exemplo, e aí, quando você pergunta, a pessoa acaba respondendo pela dúvida dela respondida. Tá bem? Para nós começarmos, vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 41. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Atos 2, 41. Para quem estudou no trimestre passado sobre a igreja primitiva, Atos 2, 41 é logo após o evento do batismo com o Espírito Santo, do dia de Pentecostes. E aí, logo após esse dia de Pentecostes, Pedro, então, as pessoas que estavam ali acusaram os discípulos e todos que foram batizados com o Espírito Santo, acusaram de estarem bêbados e tudo mais. E aí Pedro, então, ele faz o seu discurso, e a palavra de Deus diz que depois desse discurso, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo, e aí é onde começa, de fato, a igreja primitiva. Então, Atos capítulo 2, versículo 41, nós temos exatamente o início da igreja, né? O início do que nós conhecemos como igreja, das conversões, e como que ia fazendo, como que ia acontecendo. Por isso nós temos esse texto como base. Todos acharam Atos capítulo 2, versículo 41? Amém? Atos 2, 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, como eu disse, aqui nós temos o início da igreja, onde pouco antes os discípulos, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, que ficaram em Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, foram batizados com o Espírito Santo. E logo após esse batismo, as pessoas então começam a questionar o que estava acontecendo. Pedro se levanta e Pedro prega o Evangelho. E quando Pedro termina de pregar o Evangelho, no versículo 41 nos diz que
todos foram batizados, aqueles que de bom grado receberam a palavra, ou seja, aqueles que ouviram o Evangelho, aqueles que aceitaram o Evangelho, aqueles que agora decidiram entregar a sua vida a Cristo. Foram batizados, ou seja, nós vemos que o batismo foi um ato contínuo da salvação. Então, teve a salvação, teve o aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e como ato contínuo, ou seja, logo em seguida, logo após. Não foi algo que eles aceitaram a Jesus Cristo e aí, muito tempo depois, eles aí foram batizados. Não. Atos capítulo 2, versículo 41, nós vemos que foi um ato contínuo, ou seja, logo em seguida, logo adiante. É como, por exemplo, você escovar o dente depois do almoço. É um ato contínuo. Normalmente, você almoça, você come. Quando você termina de comer, ato contínuo, você escova o dente. É algo normal. Mas eu só escovo o dente depois de 30 minutos, 40 minutos. Mas é ato contínuo, ou seja, você não escova o dente se você não comeu nada. Normalmente você escova o dente depois que você comeu alguma coisa. Ou outro exemplo, eu vou me secar depois do banho. Ato contínuo. Você toma o seu banho e logo depois do banho você se seca. Então veja que é algo, assim como escovar o dente depois de comer, depois de uma refeição, se enxugar depois de um banho, se batizar nas águas depois de aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, eles estão, não são a mesma coisa, mas eles estão intrinsecamente ligados, ou seja, ato contínuo. Logo após um, vem o outro consequentemente. Então, em Atos capítulo 2, versículo 41, nós vemos que logo após o discurso de Pedro, logo após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitam essa pregação, quase 3.000 almas se convertem, quase 3.000 almas aceitam a Jesus como seu único Salvador. E quando isso acontece, eles são batizados em água. Então, como eu disse, o nosso objetivo hoje é responder algumas perguntas, como, por exemplo, qual é a importância do batismo? Diego, por que se fala tanto de batismo na igreja? É porque a igreja ela gosta de gastar água. Nós temos aqui, para quem não sabe, nós batizamos aqui dentro, nós temos uma piscina, que eu não faço a mínima ideia de quantos litros são, 5 mil litros talvez? 5 mil litros talvez. E nós enchemos essa piscina de água, e obviamente depois essa água é escoada, a gente não tem nenhum sistema de reaproveitamento da água, da piscina do batismo. Então alguém pode falar assim, mas Diego, qual é a importância do batismo? É porque a igreja quer mostrar que ela tem espaço para batizar? É porque a igreja ela quer mostrar que mais pessoas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador? A igreja já tem uma certa direção, não no sentido de vaidade da igreja mostrar que tem, mas sim no sentido de um testemunho público, um ato público de que pessoas aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois da importância, qual é o significado disso? Eu entendo a importância do batismo, mas o que isso significa? Que significado isso tem para a minha vida? Que importância isso tem para a minha vida? O que muda na minha vida eu ser batizado ou não? Né? Por que eu devo me batizar? Nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia, alguns motivos pelo qual nós devemos nos batizar. E também vamos falar sobre a obrigatoriedade do batismo. É obrigado a ser batizado? Diego, eu acabei de descobrir que eu não fui batizado. Por favor, eu preciso de alguma coisa, porque eu não quero passar mais um minuto sem ser batizado. Ou, Diego, eu já fui batizado alguns anos atrás, mas eu sinto que eu preciso de um novo batismo. Nós vamos falar sobre isso também, que são coisas que têm surgido nos últimos dias. Amém? Mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, por favor, só estenda a sua mão. Diga, Zé. Eu, por exemplo, meus pais lá fizeram quando eu tinha medo. Sim. Eu também entendo um pouco isso. Sim, a gente vai falar sobre isso. Quando a gente fala sobre os meios de batismo, a gente vai falar justamente sobre o batismo na Igreja Católica. Ele tem um significado e uma proposta diferente da Igreja Cristã. Da Igreja Cristã não, porque a Igreja Católica também é uma Igreja Cristã, mas da Igreja Protestante, por exemplo. Tá bom? Bom, a importância do batismo. A gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que o batismo nas águas, sempre que eu falar batismo, hoje a gente está falando de batismo nas águas, tá? A gente vai ter um outro domingo onde nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, mas hoje, sempre que eu falar batismo, né, entendam como batismo nas águas. O batismo, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que ele é de extrema importância na vida cristã, na vida da igreja, para a pessoa, para o novo convertido.
eu só não vou dizer que ele é tão importante quanto a salvação, porque nós temos o caso do ladrão na cruz. Né? Quando Jesus estava na cruz, ele tinha 2 ladrões, um ao seu lado direito, um ao seu lado esquerdo. Enquanto um zombava, o outro disse para ele, reconheceu que Jesus era o rei. E aí Jesus fala para ele, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí nós entendemos nessa passagem que esse ladrão, ele foi salvo, no entanto, ele não foi batizado. Então, apesar de... Eu só não... É que se a gente falar que ele é tão importante quanto a salvação, a gente dá literalmente o mesmo peso. E ele não tem o mesmo peso porque somente se batizar sem ser salvo não faz sentido, né? Não tem nenhum significado. Mas ele é tão importante quanto a salvação, assim, se ele está abaixo da salvação é por pouca coisa. Por que eu digo isso? Porque quando uma pessoa ela se converte, quando uma pessoa aceita Jesus como seu suficiente Salvador, nós já falamos aqui sobre salvação algumas vezes e provavelmente vamos falar algumas mais, mas apenas para a gente introduzir esse assunto, quando a gente fala da salvação, a gente tem o arrependimento, a gente tem o perdão, a gente tem a justificação, a gente tem a regeneração, uma das etapas da salvação. Então a gente tem basicamente 3 etapas, ou seja, a primeira é a justificação, é quando Jesus, através do sacrifício, ele nos justifica perante Deus, ou seja, ele chega para Deus e fala assim, Deus, olha só, esse aqui é o Diego, ele era um pecador, mas ele reconheceu o meu sacrifício. E porque ele reconheceu o meu sacrifício, então agora o meu sangue derramado na cruz, ele paga os pecados do Diego. O Diego merecia morrer, mas eu morri no lugar dele. Justificação. Depois nós temos a regeneração. De novo, esses 3 passos são bem macros, só no sentido da gente introduzir o assunto. Se a gente fosse estudar sobre a salvação em si, seria mais profundo. Então, primeiro, a justificação, depois nós temos a regeneração, ou seja, agora, uma vez justificado perante Deus, a palavra de Deus nos diz que agora nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E aí nós temos um novo nascimento. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa expressão no contexto da igreja. Novo nascimento, nascer de novo, nova criatura, né? Nós temos a passagem de Nicodemos com Jesus, que Jesus diz assim, olha, necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos fala assim, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe? E aí a gente entende ali que não é um nascimento físico, mas um nascimento espiritual, ou seja, antes eu era uma pessoa, espiritualmente falando, agora eu sou uma nova pessoa, espiritualmente falando, ainda que eu ainda esteja com a minha idade, com o meu corpo da mesma forma. Mas o segundo grande marco do processo da salvação é a regeneração, ou seja, eu fui nascido de novo. E aí onde o batismo é? A importância do batismo, porque o batismo ele é um testemunho público de um novo nascimento. E aí isso já entra um pouco no porquê me devo me batizar, ou para que me devo batizar. Se o batismo ele é um testemunho público de um novo nascimento, a gente não precisa fazer muito esforço para entender o porquê que isso é importante, ou porquê que isso deveria ser algo que todo novo convertido buscasse passar por esse ritual, ou passar por esse momento. Vamos fazer um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos uma pessoa que está grávida. Uma pessoa não, uma mulher, só uma mulher pode ficar grávida. Nós temos uma mulher que está grávida. E aí agora essa mulher ela deu à luz, ela teve um filho. Não é natural que ela queira mostrar para os seus entes queridos, para os seus parentes, para os seus amigos esse filho? É normal, não é? Então, claro, guardado as devidas proporções, né? Normalmente você não vai no hospital visitar logo que a mulher tem filho, deixa um tempo para ela se recuperar e tal. Ainda que, né, pelo menos, não sei aqui, mas pelo menos no Brasil é normal você visitar, ou pelo menos era normal você visitar o neném já na maternidade. Mas ainda que não seja na maternidade, ainda que seja alguns dias depois, algumas semanas depois, algumas pessoas preferem dar um espaço de 30 dias, porque é quando começa a tomar as vacinas, para proteção, mas enfim, mas de maneira geral, quando nasce uma pessoa nova, quando nasce um bebê, é natural que tanto os pais quanto os amigos, os familiares queiram conhecer essa pessoa, ou seja, é natural que haja, vamos dizer assim, um testemunho público, né, uma exibição pública de que, olha, temos uma nova pessoa, temos um novo nascimento. É aí a importância do batismo da vida do crente.
Se o batismo ele é uma forma de anunciar um novo nascimento, é natural que um novo convertido, uma pessoa que aceitou a Jesus como seu suficiente Salvador, fale, olha, eu sou uma nova pessoa e agora eu quero contar para todo mundo que eu sou uma nova pessoa. Uma festa de aniversário. Então você tem, né, você fez aniversário. Normalmente é natural, não vou dizer que é normal, mas natural, que você queira mostrar para as pessoas que você fez aniversário. Daí a festa de aniversário, você faz uma festa, você faz uma cerimônia, você faz uma reunião, onde você convida pessoas para falar, olha, fiz aniversário, agora eu tenho mais um ano de vida. Então veja que o batismo, ele não é algo estranho no cotidiano, no sentido, ele não é algo estranho quando relacionado com outras cerimônias na nossa vida. Quando a gente casa, por exemplo, quero casar com a Fabiana. A primeira coisa que a gente pensa depois de um pedido de casamento é sobre a festa de casamento, sobre a cerimônia de casamento. Ainda que não tenha festa, seja apenas uma cerimônia, ou ainda que não tenha uma cerimônia na igreja, mas no cartório, mas de alguma forma, quando algo muda na sua vida, você quer anunciar isso para as pessoas, você quer fazer um anúncio público dessa mudança na sua vida. Novo nascimento, um casamento, né? Às vezes você conquista um novo emprego, ou você é promovido, enfim, ou um aniversário de casamento, né? 25 anos de casado, boda de prata, boda de ouro. Ou seja, meu ponto é, sempre que há algo extraordinário na sua vida, sempre que há algo diferente na sua vida, sempre que há uma nova etapa na sua vida, saindo do contexto de igreja, é natural que você queira mostrar que isso aconteceu. No âmbito espiritual, o batismo ele tem esse mesmo significado. Tá? Bom, o batismo também é importante porque, assim como o testemunho público de que agora você é uma nova pessoa, o batismo é pelo qual, agora sabendo que você é uma nova pessoa, a igreja aceita você como um novo membro do corpo de Cristo. Lembram que o apóstolo Paulo diz lá, numa de suas cartas, que a igreja é o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros de Cristo? Todo mundo lembra dessa passagem? É novidade para alguém que a igreja é o corpo de Cristo? Não, certo? Então, se a igreja é um corpo, e agora como um cristão eu quero fazer parte desse corpo, o batismo é o meio pelo qual os novos membros são introduzidos no corpo de Cristo. Ah, mas por que uma pessoa não pode ser introduzida no corpo de membros de uma igreja sem o batismo? Pelo mesmo motivo que a gente acabou de falar. Não se sabe que essa pessoa é salva. Não se sabe que essa pessoa agora é filho de Deus. Então como que você vai adicionar uma pessoa no corpo de Cristo se você não sabe se ela faz parte do corpo de Cristo? Por isso o batismo. Ah, mas todo mundo sabe que a pessoa foi salva. Todo mundo sabe que a pessoa se converteu. Sim, todo mundo sabe, mas se essa pessoa não fez questão de dizer que agora ela é convertida, que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então talvez não faça sentido adicionar ela no corpo de Cristo. Mais uma vez, vamos fazer uma comparação com uma situação cotidiana da nossa vida. Imagina, por exemplo, que eu vou me casar, mas eu não falei para ninguém que eu vou me casar. Eu decidi me casar, pedi em casamento, falei, olha, eu quero casar com você, mas a única condição é, eu não quero que ninguém saiba desse casamento. E aí a gente decide sair daqui e ir para Dinamarca. Eu já ouvi dizer que lá é fácil casar, é rápido casar, eu vou para Dinamarca, eu caso lá e volto e ajo como se nada tivesse acontecido. Eu vou receber presente de casamento? As pessoas vão me reconhecer como casado? Não, por quê? Porque eu fiz um negócio escondido e as pessoas não vão saber. Então ainda que, imagina que isso aconteceu aqui nessa igreja, e aí os irmãos falam assim, olha, eu acho que o Diego casou. Porque ele está sempre com a Fabiana, chega junto, sai junto, estou vendo a aliança, então eu acho que ele casou. Mas você vai vir me dar os parabéns pelo casamento? Provavelmente não. Porque você vai pensar assim, bom, se ele não anunciou que ele casou, é porque ele não quer que ninguém saiba. Então eu vou dar os parabéns para ele. A mesma coisa a gravidez, uma situação, não sei se todos já passaram por isso, eu já passei por uma situação bem desagradável, mas você está lá e você encontra uma pessoa, uma mulher. Aí você vê aquela mulher, imagina que aquela mulher está grávida.
Mas ela não avisou nada que estava grávida. Ela não anunciou a gravidez. E aí você vê que a barriga está crescendo, você fica assim, poxa, será que ela está grávida? Eu acho que ela está grávida. Mas aí você vai cumprimentar a pessoa e dá parabéns pela gravidez e você pensa assim, mas e se ela não tiver grávida? Se ela só comeu demais na semana passada e aí a barriga cresceu? E aí você fica naquela situação de dar os parabéns ou não dar os parabéns, por quê? Porque a pessoa não anunciou que está grávida. Então fica aquele sentimento. O batismo é a mesma coisa. Uma pessoa que aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, mas não se preocupa em passar pelo batismo, é como uma pessoa, uma mulher que está grávida, mas não quer anunciar sua gravidez. Participar da alegria. Né? Participar da alegria. Uma pessoa que casou, mas não quer anunciar o casamento. Então veja que não é muito o batismo, a cerimônia do batismo, o ato do batismo, não é muito distante de situações cotidianas na nossa vida. Que assim como nessas situações cotidianas, porque nós alcançamos algo tão bom, tão maravilhoso, que nós queríamos muito, e agora a gente quer contar para o maior número de pessoas possível, o batismo é a mesma coisa. Uma pessoa que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, uma pessoa que nasceu de novo, que entende que ela é uma nova criatura, é natural que ela queira contar isso para o maior número de pessoas possível. É através desse meio em que novos membros são inseridos no corpo de Cristo. Ah, Diego, mas eu só posso ser inserido no corpo de Cristo se eu me batizar? Depende. Do ponto de vista espiritual, não. A gente deu o exemplo do ladrão da cruz. Ele não se batizou. Mas aí mais para frente a gente vai ver o porquê que ele não se batizou. Mas do ponto de vista espiritual, não. Não é necessário. Do ponto de vista físico ou social, é necessário. As igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, né, todas elas, até onde eu sei, embora ultimamente tenha surgido a questão a não necessidade do batismo, mas de maneira geral, toda a igreja, para te inserir no corpo de membro da igreja, ou seja, fazer parte daquela igreja, né, como membro registrado e tudo mais, a pessoa precisa ser batizada. Ou seja, ela precisa ter passado por esse ritual ou esse ato de publicamente declarar, olha, agora eu sou uma nova criatura. Então, o batismo é importante por quê? Porque, primeiro, ele é um testemunho público do que aconteceu na sua vida. Segundo, porque ele é o meio pelo qual você agora passa a fazer parte da igreja. Terceiro, como meio pelo qual você passa a fazer parte da igreja, você agora tem comunhão com seus irmãos. É natural que existem, por mais que você já esteja frequentando a igreja há muito tempo e conhece todo mundo e tal, mas eu frequento a igreja há 30 anos, eu conheço todo mundo há 30 anos, e já passei por muita coisa ali. Sim, mas você não faz parte do corpo de membro da igreja. Numa situação administrativa, por exemplo, você não teria, vamos dizer assim, direito a voto. Então, por exemplo, tem muitas igrejas que elas fazem eleição para decidir o pastor da igreja. Né? Quando o pastor se jubila, ou seja, quando o pastor se aposenta, vamos dizer assim, há uma eleição para escolher um novo pastor. Somente os membros da igreja fazem parte disso. Existem igrejas onde alguns eventos são destinados exclusivamente para os membros da igreja. Enfim, existem assuntos administrativos, e a gente não está falando de Bíblia, a gente não está falando de céu, a gente não está falando de salvação, mas sim administrativos, que eles são relativos ou concernentes, né, somente, ou destinados somente aos membros da igreja. E os membros da igreja são aqueles que em algum momento foram batizados. Tá? O batismo também é importante porque o batismo, quando você faz um testemunho público de que agora você é uma nova pessoa, de que agora você é um novo homem, uma nova mulher, onde você começa uma nova vida com Cristo, isso traz, de certa maneira, uma certa responsabilidade para com essa nova vida. E aí é importante a gente ver que essa responsabilidade, por mais que muitas pessoas possam entender que, mas agora traz um peso na minha vida porque eu sou batizado. Bom, você pode pensar dessa forma. Mas se você quer pensar que isso traz um peso, você também precisa pensar que Jesus diz que ele carrega esse peso junto conosco. Né? Então, o batismo, de certa maneira, ele nos ajuda na nossa vida cristã, porque quando ele traz essa responsabilidade, quando ele traz esse peso, né, entre muitas aspas, não que seja um peso
o fardo pesado, mas um fardo leve, como Jesus Cristo diz, isso faz com que nós tenhamos, vamos dizer assim, isso nos ajuda, vamos dizer, a crescer espiritualmente. Não, agora eu sou batizado, agora eu sou uma nova pessoa, agora eu tive um novo nascimento, eu agora estou com Jesus Cristo oficialmente. Então, oficialmente, eu vou velar todos os dias para, seja manter o meu testemunho, seja para manter a minha posição, ou para buscar ser um crente ainda melhor. Então, o batismo ele também tem esse, como, vamos dizer assim, como efeito colateral, né, ou como consequência do batismo, esse crescimento espiritual na nossa vida cristã. Então eu vejo que, por diferentes aspectos, de diferentes formas, o batismo nas águas ele é importante para aquela pessoa que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tá. Bom, vimos brevemente sobre a importância do batismo. Qual é o significado do batismo? Tá, Diego. Vamos começar do zero. Já entendi a importância e tal, mas vamos dar um passo para trás e vamos ver, né? Vamos construir essa ideia do porquê que o batismo é importante. Bom, significado de batismo. A própria palavra batismo, ela significa imersão, ela significa mergulho, ela significa submersão. Então, quando a gente fala que algo foi batizado, algo foi submerso, algo foi mergulhado, né? A própria definição da palavra diz isso. O batismo, ele é uma das primeiras ordens de Jesus Cristo para a sua igreja. Então Jesus diz assim, ide, Mateus capítulo 28, versículo 19. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19. Logo depois que Jesus, Jesus morre, ressuscita, logo antes de Jesus ascender aos céus, Jesus, quando ele dá, né, a sua última, vamos dizer assim, instrução aos seus discípulos, ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a definição de batismo é mergulho, submersão. O conceito do batismo, como eu disse, a ideia do batismo, o conceito do batismo é um ato prático, um ato público, onde a pessoa que está sendo batizada, ela testemunha publicamente, ou seja, ela diz para todas as pessoas presentes de que agora ela é regenerada em Cristo Jesus. Ou seja, que agora ela é uma nova pessoa. Esse é o conceito do batismo. Então, o batismo nas águas, ele é um ato público, né? Normalmente ele é público, ou seja, quem quiser ver, que veja, não é uma cerimônia a portas fechadas. Eu quero me batizar. Tá, então vamos ali para dentro, na salinha, fecha, ninguém pode ver. Não, ele é um ato público. Embora, muitas das vezes, só tem você e a pessoa que está te batizando. E a gente vê isso na Bíblia, por exemplo. Quando a gente vai lá para Filipe, quando ele foi, né, levado para falar com o eunuco, e ele pergunta para o eunuco se o eunuco estava entendendo o que ele estava lendo, o eunuco diz que não, então ele explica, e logo depois a Bíblia diz que eles pararam o carro e Filipe foi lá batizar ele. Bom, olhando o contexto imediato ali, imagina-se que não tinha muitas pessoas, não tinha um público grande para ver aquele ato, embora ele fosse público. Qualquer pessoa que estivesse ali teria visto esse ato. Então o batismo ele é um ritual, ele é um ato público, onde a pessoa que está sendo batizada testemunha diante das pessoas que estão assistindo de que agora ela é uma nova pessoa, de que agora ela é uma nova criatura. Não fisicamente, como a gente já falou, mas espiritualmente. Olha, antes eu era um Diego, espiritualmente. Agora eu sou um outro Diego espiritualmente. Além disso, além desse testemunho público de que agora você é uma nova pessoa, o batismo também é um testemunho público de que, olha, agora, como uma nova pessoa, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. E aí, quando a gente fala um membro do corpo de Cristo, não só da família de Cristo, ou seja, agora eu não sou mais criatura, eu sou filho de Deus, mas também agora eu não sou um visitante, eu agora sou um membro da igreja. Agora eu pertenço a essa igreja. Eu agora tenho um pastor. É importante a gente
a gente fazer uma breve pausa para a gente meditar sobre esse corpo de Cristo, esse criatura e filho. Muitas pessoas acham, entendem, acreditam que são filhos de Deus, mas elas são apenas criaturas de Deus. Como que uma pessoa, um indivíduo, passa de criatura para filho? Através do batismo. Então, por exemplo, quando vem um novo visitante aqui na igreja, não sei se você já percebeu, mas quando nós temos um visitante, ora nós apresentamos como nosso irmão em Cristo, ou nosso irmão, ora nós apresentamos como nosso amigo. Normalmente nós apresentamos como amigo as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador. Porque elas não podem ser nossos irmãos. Porque irmão é quem tem o mesmo pai, não é? Ou a mesma mãe. No caso da igreja, irmão é quem tem o mesmo pai. Então eu só posso chamar de irmão aquele que também é filho de Deus. E como que uma pessoa se torna filho de Deus? Ou filha de Deus? Através do batismo. Hã? Através do arrependimento, reconhecimento. Através da conversão, certo? E como ato contínuo do batismo. Então veja que quando a gente recebe aqui uma pessoa, se você prestar atenção, se você for uma pessoa antenada, você vai ver que às vezes a gente porque o nosso irmão está nos visitando, nossa irmã está nos visitando. Uma hora você vai ver o pastor falando assim, não, porque é nosso amigo, não, porque é nossa amiga. Porque uma pessoa que não aceitou Jesus como o suficiente Salvador e como ato contínuo não se batizou nas águas, ou seja, não entrou fazendo parte do corpo de Cristo, ela é apenas criatura e não filho. Então por isso nós chamamos de amigo. Diga. Mas como que vocês sabem se ela é batizada? A pessoa diz, né? Quando recebe a pessoa. Normalmente quando a gente recebe a pessoa, você vai chegar. Você vai entrar na porta. Normalmente a pessoa fala assim, oi, prazer, tudo bom? Meu nome é Diego e tal. Qual é o seu nome? Letícia. Letícia, seja muito bem-vinda à nossa igreja. E você já congrega em alguma igreja? Sim, eu sou membro da igreja ADM Madrid. Eu sou membro da igreja evangélica Nova Vida na Vila da Penha. Eu sou membro da primeira igreja batista em Berlim. Que bom, seja muito bem-vinda, minha irmã e tal. Olha, a pessoa faz parte de uma igreja. A gente não julga se a pessoa é salva ou não, convertida ou não. Isso não cabe a nós julgar, mas a pessoa normalmente ela se apresenta, olha, sou membro de tal igreja. Ou você, Letícia, sua primeira vez e tal. Você congrega em alguma igreja? Não congrego. Você já foi em alguma igreja? Não, primeira vez. Então, não é convertido, não faz parte de uma igreja. Então, a gente não se é como amigo. Ok? A mesma coisa na ceia, por exemplo. Na ceia o pastor sempre diz, olha, lê o texto lá de 1 Coríntios, e aí a gente não fiscaliza, os diáconos quando servem a ceia, quem serve a ceia não fica fiscalizando, pega a carteirinha de membro, tem carteirinha de membro? Então toma um pão, não tem? Então não. A gente passa, a gente só avisa, se você faz parte de alguma igreja cristã e está em comunhão com a sua igreja, então você pode fazer parte da ceia do Senhor. Mas tem igreja que verifica. Então, hoje a gente vai entrar sobre a questão que tem igrejas hoje que não velam mais pela obrigatoriedade do batismo. Ou seja, elas têm o batismo, se você quiser você faz, se você quiser você não faz. O que é uma coisa antibíblica. Uma coisa, assim, eu sei que não pode, mas depois que a pessoa batiza, ela deixa a velha, né, pessoa, você é uma nova mulher. Sim. Mas e se a pessoa ela tem alguns vícios e ela continua, o que a igreja faz quanto a isso? Bom, o primeiro ponto tecnicamente, se ela é uma nova pessoa, ela deveria buscar abandonar os vícios da antiga pessoa, né? E aí tem toda uma discussão sobre se é possível, se não é possível, se é rápido, se é lento, enfim. A gente tem eu pelo menos já ouvi diversos testemunhos de pessoas que largaram o vício imediatamente. Mas enfim, tirando esse aspecto, normalmente a igreja física, né, a igreja local, ela vai, eu diria que primeiro o pastor vai tentar conversar com essa pessoa e ajudar a largar esse vício. Caso a pessoa não largue o vício, caso a pessoa continue, provavelmente essa pessoa vai ser disciplinada, ou seja, o que a gente colocar em disciplina, né, no Brasil a gente diria isso, que é afastar essa pessoa das atividades da igreja, até ela, né, se decidir, até ela, né, largar o seu vício, e aí sim depois ela é colocada em comunhão com a igreja de novo. Então, durante esse período de disciplina, que ela está em disciplina, ela não participa das atividades da igreja. Então, se a pessoa é um músico, por exemplo, toca algum instrumento, ela não vai tocar o instrumento. Se a pessoa participa de algum grupo, algum conjunto, ela não vai participar. Se essa pessoa dá aula, ela não vai dar aula, ela não vai pregar, né?
e até que ela largue o vício. Mas isso é uma doutrina da igreja ou na Bíblia? Deus fala disso? Bom, ela não é uma doutrina, tá? Ela é mais um regulamento interno. Tem igrejas que abordam isso de forma diferente. Mas, no entanto, apesar dela não ser uma doutrina, esse comportamento, essa atitude, por parte da igreja é bíblica. É um ensinamento, né? Até mesmo porque você precisa ensinar, você precisa pregar aquilo que você vive. Né? Então, eu não posso vir aqui, pregar o evangelho e falar, olha, meu irmão, porque Jesus te liberta. Porque Jesus te liberta do pecado, porque Jesus te liberta de todas as coisas, porque Jesus, ele nos liberta. Mas aí eu saio daqui e estou preso a um vício. Eu estou falando algo que eu mesmo experimentei. É como se eu falasse para você, olha, aceite a Jesus porque ele é bom e te amou. Mas você já aceitou? Não, eu não. Então, Seria hipocrisia. sim, é uma hipocrisia. Entendeu? E quanto a essa questão de disciplina, é bem importante dizer que a pessoa que está sendo disciplinada, ou seja, vai ser uma observação. Sim. Ela não pode se afastar Isso. simplesmente das funções de ensino, das louvor, atividades e sair. Não, ela tem que estar dentro da igreja, participando de todos os cultos e atividades da igreja. Normalmente ela fica em disciplina, aí sei lá, 6 meses em disciplina. E aí, como a professora já falou, não é que 6 meses sem vir à igreja, não, 6 meses na igreja e tal. Aí tem um acompanhamento pastoral, e aí, como é que tá tudo certo, isso aqui. Essa disciplina. Ah, não, larguei o meu vício. A gente está usando o exemplo do vício. Larguei o meu vício. Tá, então agora você sai da disciplina, volta à comunhão da igreja, mas ainda, normalmente, né, depende da igreja, obviamente, mas normalmente você vai ficar em observação durante um tempo para ver se realmente você largou o seu vício, você pode ter uma recaída. Entendeu? E aí depois, passado esse segundo período de observação, aí você volta plenamente a todas as funções da igreja. Mas isso varia de igreja para igreja. E como eu disse, não é uma doutrina. Isso não tá escrito, Jesus não disse assim, portanto, se há entre vós alguém com vício, discipline durante 6 meses, depois volte à comunhão e eu fique e deixe observação. No entanto, apesar de não ter isso como uma doutrina na Bíblia, nós vemos a Bíblia dizendo, olha, você precisa viver o que você prega. Entendeu? Da mesma forma, uma pessoa em disciplina, e isso eu diria que é um dos grandes desafios da igreja, não da igreja de Cristo, mas da igreja local, uma pessoa em disciplina não deve ser alvo de críticas. Né? Normalmente o que acontece é, aquela pessoa em disciplina, você soube do fulano? Não, o que aconteceu? Ah, o pastor botou o fulano em disciplina. Você viu? Não pegou senha. Ou seja, as próprias pessoas, elas marginalizam, e aí marginalizar no sentido de colocar à margem, ou seja, colocar de lado, as próprias pessoas, os próprios membros, marginalizam o membro que está em disciplina, se esquecendo que eles são tão culpados quanto. Né? Lembra da passagem da mulher adulta? Atira a primeira pedra que não praticou pecado. Talvez a pessoa que está em disciplina ele é muito mais corajosa, muito mais temente a Deus do que eu. Porque ela tem um problema e falou, eu tenho um problema. Eu tenho um problema e falo, não, vou ficar quietinho aqui com o meu problema, porque se alguém souber vai ser um escândalo, então eu não vou falar nada. Respondido? Sim. Bom, então, definição de batismo. O próprio termo significa mergulho, submersão. O conceito do batismo. O batismo, ele é um testemunho público de fé. É um testemunho público de que agora você é uma nova pessoa. Que agora você é uma nova criatura. Que agora você não tem nada a ver com a velha pessoa. Você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. E agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Então, esse é um conceito de Jesus. Quando a gente olha para o ato do batismo, como eu disse, a palavra batismo é mergulho, submersão. Então você tem um ato de estar em pé, você submerge na água e depois você volta da água. Ninguém fica submerso na água, senão se afoga e morre. Mas assim como Jesus Cristo, que estava em pé, estava vivo, morreu, ao 3º dia ressuscitou, o novo convertido, o candidato ao batismo, ele estava vivo, ele morre, mas assim como Jesus Cristo, ele ressuscita. Obviamente que ele não fica morto por 3 dias, senão imagina, você vai ficar submerso por 3 dias. Né? Também não significa então tem que ficar 3 minutos ou 3 segundos submerso. Não.
né? 3 minutos, poucas pessoas conseguiriam. Não existe um número. Quantos segundos você ficou submerso? Eu fiquei 3. E eu sou melhor que você porque eu fiquei 7. Não, assim, a quantidade de segundos, desde que seja submerso, né? Assim, não existe um número que você precise. É apenas uma representação. É apenas um ato simbólico de que você estava vivo, você morreu assim como Jesus Cristo. Você morreu para o pecado e ressuscitou com Cristo agora para uma nova vida. Então, por isso que normalmente, ou normalmente não, por isso que biblicamente esse é o ato do batismo. Submersão nas águas. Tá? E aí você tem vários significados. Né? Submersão, como eu falei, você morreu, ressuscitou. As águas, porque ela, né, a água é o que limpa, você está sujo. Como que você se limpa? Com água. Então, tem todo um significado dos elementos do batismo. Aonde que eu posso me batizar? Qualquer lugar que tenha água. O Felipe com o tio foi na beira do caminho. Provavelmente tinha algum lago, tinha alguma coisa ali, ele batizou ali. O Jesus foi no Rio Jordão. Aqui, durante muito tempo, a irmã Maria foi no lago ainda, não foi? Foi lá no lago em Vai Sem Zê. No Vai Sem Zê, uma água gelada, eu me lembro bem. Né? Então, assim, outras pessoas foram batizadas no quentinho, não tão quentinho, mas comparado com a água do Vai Sem Zê, estava muito mais quentinha, numa piscina. Já vi pessoas sendo batizadas, por exemplo, em tonel de caixa d'água. Banheira, né? Piscina. Então, assim, aonde você vai ser batizado, isso não importa muito. O que importa é a forma. Assim como a ceia. A ceia do Senhor nós utilizamos pão e suco de uva. Mas não é que tem que ser pão e tem que ser suco de uva. Não, pode ser um biscoito com água, se você não tiver pão e suco de uva. Agora, pão e suco de uva, normalmente, é algo acessível. Né? É algo que você acha em qualquer lugar, de diferentes preços. Ou seja, não é algo que vai... não tenho dinheiro para celebrar a ceia. Né? Então, assim, você consegue celebrar a ceia, tecnicamente, em qualquer lugar do mundo. Mas se não tiver, desde que tenha uma coisa de comer e algo de beber, fica celebrado. O importante é a forma como se celebra. Da mesma coisa o batismo. Não precisa ser uma água filtrada, não precisa ser a água dos Alpes, não precisa ser o Rio Jordão, não precisa ser água corrente, pode ser água parada. O que importa é que o candidato ao batismo ele seja 100% submerso. Bom, submerso já implica em ser 100%. O que importa é que o candidato seja submerso e submerso na água. Agora, em que local, de que forma, com que roupa, você pode fazer com qualquer roupa. Aqui a gente usa, normalmente nas igrejas se usa um vestido, um jaleco branco. E aí, não é que a Bíblia diz que tem que ser um jaleco branco, mas usa-se um jaleco primeiro, por causa da roupa, né? Quando você molha, a roupa vai ficar transparente e tal. Então tem tudo uma orientação, olha, não vai ser, né, um homem, por exemplo, vai se batizar, vai colocar só a cueca e um jaleco branco. Pô, ele sai da água, né? Tá quase que nu. Então, olha, coloca uma calça, coloca uma blusa, né? As mulheres a mesma coisa e tal. Mas apenas não tem nenhum sentido espiritual, é apenas uma boa prática na hora de se batizar, ok? Então, no batismo, o conceito do batismo é o testemunho público de fé, onde a pessoa, agora salva, reconhecendo Jesus como seu único suficiente Salvador, ele morre para o pecado e nasce com Jesus Cristo para uma nova vida, ok? Sobre a necessidade do batismo. Diego, por que eu preciso me batizar? Bom, primeiro ponto, Mateus capítulo 28, versículo 19. Como nós lemos, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro motivo pelo qual eu devo me batizar, não eu especificamente, porque eu já sou batizado, mas o primeiro motivo pelo qual uma pessoa deve se batizar é porque é o mandamento de Jesus Cristo. Se Jesus mandou e eu quero seguir a Jesus, bom, é natural que eu faça tudo o que ele mande, certo? Então, assim como Jesus mandou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, se Jesus mandou eu me batizar, então eu quero me batizar. Foi uma ordenança dele, foi um mandamento dele, foi uma ordem dele. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro motivo pelo qual eu preciso me batizar, porque Jesus Cristo ordenou que eu me batizasse. Tá? Segundo, quando a gente vai lá para Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus
capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17. Mateus 3, do 13 ao 17, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o primeiro motivo, por que eu preciso me batizar? Porque Jesus mandou. Segundo motivo, porque ele mesmo foi batizado. Veja, Jesus não precisava ser batizado. Jesus já era o Filho de Deus. Jesus, ele já é o corpo de Cristo. Então, veja que as consequências do batismo para nós, né, humanos, não se aplicam a Jesus. Mas mesmo assim, ele se batizou. E por que Jesus se batizou? Para dar o exemplo. João aqui não é João apóstolo, né? É o João Batista. E João fala para ele: Mas eu preciso ser batizado por você, e você quer ser batizado por mim? E Jesus fala: Olha, deixa por enquanto, porque convém cumprir a justiça. Eu preciso me batizar. Não que eu precise me batizar para ser reconhecido como Filho de Deus, mas eu preciso me batizar para dar o exemplo, para ficar de exemplo para as próximas gerações de que eles precisam se batizar. Então, primeiro, por que eu preciso me batizar? Porque Jesus mandou. Segundo, porque Jesus fez. E se nós dizemos que somos cristãos, isso significa que nós seguimos a Cristo, certo? Porque ser cristão não é uma nacionalidade. Por que o irmão Andrés é alemão? Porque ele tem a nacionalidade alemã. Ele é filho de pai e mãe alemães. Por que eu sou brasileiro? Porque eu tenho uma nacionalidade brasileira. Porque eu nasci no Brasil, porque eu sou filho de pais e mães brasileiros. Por que alguém é americano? Porque ou nasceu nos Estados Unidos, ou é filho de pais americanos. Por que eu sou cristão? Porque eu sigo a Cristo. Se eu sigo a Cristo, eu faço aquilo que ele faz. Não é isso? Seguir, não é isso? Quando eu falo assim: Olha, vamos fazer uma caravana aqui, já tem algum tempo que a gente está planejando isso e eu espero que saia antes de Jesus voltar. Mas vamos fazer uma caravana para Israel. Não. A cidade de Martim Lutero, para Wittenberg. Vamos fazer uma caravana para Wittenberg? Vamos. Cabe todo mundo num carro? Obviamente que não. Então vão alguns carros. Então, vai o carro na frente e todos os outros carros sigam aquele carro. Se aquele carro dobrar à direita, os outros vão dobrar à direita. Se dobrar à esquerda, vai dobrar à esquerda. Se acelerar, vai acelerar. Se frear, vai frear. Se parar para abastecer, ainda que você não precise abastecer, você vai parar junto. Ou seja, seguir é fazer tudo o que está na frente faz. Se nós somos cristãos, agora, se eu sou um cristão porque eu sigo a Cristo, então eu devo fazer tudo o que Cristo faz, ou fez. Se ele se batizou, é importante, é necessário que eu também me batize. Então, por que nós precisamos nos batizar? Primeiro, porque Jesus mandou. Segundo, porque Jesus fez. Terceiro, Atos capítulo 2, versículo 41, como nós lemos no início da nossa aula. Atos capítulo 2, versículo 41, logo após o discurso de Pedro, onde quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, diz que, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, em Atos capítulo 2, versículo 41, nós vemos que sempre que, aqui começa, não sempre porque foi a primeira vez que aconteceu, mas em Atos capítulo 2, 41, nós vemos que logo após receberem a palavra de Deus, logo após reconhecerem a Jesus como seu único, suficiente Salvador, as pessoas se batizaram. Então nós temos um exemplo não só de Jesus, mas também um exemplo da igreja primitiva. E aí quando a gente continua lendo o livro de Atos, nós vamos ver em vários momentos as pessoas sendo salvas e se batizando, sendo salvas e se batizando, sendo salvas e se batizando. Então nós vemos que é uma coisa obrigatória, é uma coisa que nós precisamos fazer. Jesus mandou, Jesus fez e a igreja primitiva fez. Os apóstolos fizeram, os novos convertidos, lá depois da descida de Pentecostes,
todos eles fizeram. Então veja que é uma coisa contínua, não foi uma coisa que Jesus mandou fazer somente naquele momento, somente naquele período. Não. Ao longo da história da igreja, nós vemos que as pessoas, quando elas se salvam, elas se batizam. Quando elas se salvam, elas se batizam, se salvam, se batizam. E isso se tornou, isso é um certo exemplo. Isso é para nós. discípulo, né? Isso é discipulado. Significa dar sequência a tudo que você Exatamente. aprendeu e repetir o que foi ensinado, né? Isso é E repetindo. Isso é Exatamente. discípulo, né? Então esses são, vamos dizer assim, basicamente os 3 motivos, ou os 3 principais motivos pelo qual eu preciso me batizar. Jesus mandou, bom, se Jesus mandou, esse por si só já deveria bastar, né? Jesus mandou, assim, minha mãe, eu cresci com a minha mãe falando, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Jesus mandou, então eu obedeço. Mas se ainda assim nós não estamos convencidos, também porque Jesus fez. Bom, se Jesus fez, e agora eu coloquei na minha vida o intuito, o desejo de seguir a Jesus, então eu vou fazer também. Mas se não estamos convencidos, bom, Jesus mandou, Jesus fez, e todas as outras pessoas que vieram depois de Jesus também fizeram. Bom, então também vou fazer. Ok? Aí depois aqui ainda diz também, e perseveravam. Depois disso, eles perseveravam Na doutrina dos apóstolos, na e na comunhão, comunhão, e nas orações. no partir do pão. No versículo 42, né? Isso. Então a gente vê que o batismo, ele é um ato inicial. Ou seja, você se converte, se batiza e depois continua. E não me converto, aí fico na doutrina dos apóstolos, na comunhão e por fim me batizo. Não, me batizo. Não, o batismo ele é o início. Como a gente falou, o conceito do batismo, a importância do batismo é a porta de entrada para o cristianismo. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tá. Diego, eu entendi então o que é o batismo, eu entendi a importância do batismo, mas eu tenho uma pergunta. E se eu não me batizar? O que acontece? O que acontece se eu não batizar? Entendi, Jesus mandou, Jesus fez, os apóstolos fizeram, legal, bacana, mas olha só, eu tenho medo d'água. Meu apelido na escola era gato, porque eu não tomava banho, né? Aqui hoje, na idade moderna, eu tenho um lencinho umedecido, então meu banho, eu não consigo, não quero me batizar. O que acontece? Qual é a consequência para quem se batiza? Eu vou perder minha salvação por isso? Bom, a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Como é que continua o versículo? Quem não crer será condenado. Ponto. Então a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso nos mostra que o batismo, num primeiro momento, ele não é condição para a salvação. Ou seja, ninguém é salvo porque foi batizado. Isso é uma pergunta, ou esse é um ponto que, assim como pode ou não pode, muitas pessoas se apegam a isso, né? Então, eu costumo sempre dizer que quando você abre espaço para pergunta, principalmente os jovens, adolescentes, o principal deles é eu posso fazer isso ou não posso, né? Preto e branco. E aí, o batismo é a mesma coisa. Se eu for batizado, eu sou salvo? Né? Se eu não for batizado, então eu não sou salvo? Quando a pergunta deveria ser outra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí a pergunta que surge é, se eu não for batizado, eu vou ser salvo? Quando a pergunta deveria ser, por que eu não sou batizado se eu sou salvo? Entendem a diferença? Vou fazer de novo. Normalmente a pergunta é, se eu não for batizado, eu sou salvo? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Mas a pergunta não deveria ser, se eu sou salvo não tendo sido batizado. A pergunta deveria ser, se eu sou salvo, por que eu não me batizo? Entenderam a diferença? Quer que eu repita? Vou repetir a terceira vez. Muitas pessoas fazem a pergunta, se eu não for batizado, eu sou salvo? Interrogação. Quando na verdade a pergunta deveria ser, por que eu não vou me batizar se eu sou salvo? Eu acho que é condicional. Se você crê, não tem por que você não se batizar. Exatamente. A pergunta não é se eu sou salvo não sendo batizado. A pergunta é se você é salvo.
Se você crê na sua salvação, se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, por que você não é batizado? É o exemplo que eu dei no início. Se eu estou feliz porque eu vou me casar com a Fabiana, por que eu não quero que ninguém saiba? Se eu estou feliz porque eu vou ter um filho, por que eu não quero que ninguém saiba? Se eu estou feliz porque eu conquistei uma vaga de emprego, se eu estou feliz porque eu completei 50 anos de casamento, por que eu não vou querer dar uma festa? Eu posso não poder dar a festa, mas querer eu quero. Normalmente, nessas situações, o que nós vemos são pessoas que querem fazer, mas não podem. Eu queria fazer uma festa de casamento para 2.000 pessoas, mas eu só podia 400, 300 convidados? 300 convidados. Então, eu tenho que cortar todo mundo. Mas eu quero dar festa. Veja bem, se eu só posso dar a festa para 300, eu vou dar para 300. Mas eu preciso contar para todo mundo que eu me casei. Então veja que a pergunta que muitas pessoas fazem é uma pergunta errada. A pergunta não é, se eu não for batizado, eu serei salvo. A pergunta é, se eu sou salvo, por que eu não quero me batizar? Porque não há motivos. Para um salvo, não há motivos para não querer se batizar. Porque veja bem, eu não quero me batizar porque eu tenho medo d'água. Bom, você acabou de citar Jesus Cristo. Jesus pode tirar o seu medo d'água. Eu não quero me batizar porque eu tenho problema de frio. Sinto muito frio. Vamos procurar um lugar que seja quentinho. Mas a água, mesmo na piscina da igreja, continua frio. Não tem problema, fala isso pra gente que a gente procura um aquecedor de água. Eu não quero me batizar porque... Enfim. E aí, às vezes, normalmente surgem diversos outros motivos. Mas a verdade é que não há motivos para um salvo não querer se batizar. Pode ser o medo de ter um compromisso, de não querer ter aquele compromisso. Esse é um receio válido. Muitas pessoas têm medo, porque elas falam assim, não, se eu me batizar, agora é para valer. Mas aí a pergunta volta, se eu sou salvo, por que eu não ia querer um compromisso para valer? Talvez eu não seja salvo, então. Talvez eu de fato não tenha me convertido. Porque veja bem, se eu reconheço, se eu entendi que Jesus é o Salvador, se eu reconheço que Ele pagou o preço pelos meus pecados, que Ele morreu no meu lugar, e agora eu quero ter uma vida com Ele, bom, que venha junto com essa vida toda a responsabilidade que isso traz, todo o peso que isso traz. Vamos embora. Se esse é o peso que eu tenho que carregar, bom, é infinitamente mais leve do que morrer. É um sinal de gratidão. É um sinal de gratidão. Você foi salvo, ia morrer, agora você... Agora eu estou vivo? Vou ter a vida eterna? Bom, o peso da responsabilidade é o mínimo. Imagina, por exemplo, que você quer trabalhar numa grande empresa, uma multinacional. Eu quero trabalhar numa Apple da vida. Não, mas olha só, se você trabalhar na Apple, você vai ter que ir para o escritório. Você vai ter que ir para o escritório, trabalhar de 9 às 6 dentro do escritório, e lá na Apple não tem férias, e lá na Apple eles... não sei se... Não, lá tem férias, não dando condições, porque assim, e lá, olha só, lá trabalha muito e tudo mais. Bom, mas se isso é o que eu quero, se realmente eu descobrir que trabalhar na Apple é algo que vai mudar a minha vida, eu aceito essas condições. Se eu descobrir Jesus Cristo, se eu tenho a plena convicção de que Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, e que sem Jesus Cristo eu não sou ninguém, aceitar o peso da responsabilidade de firmar um compromisso público com Jesus Cristo, não deveria ser um medo, mas sim um desejo. Olha, eu já firmei meu compromisso com Jesus, agora eu quero mostrar para vocês que eu estou firme com Jesus, por isso eu vou me batizar. Na verdade, eu trocaria o peso do compromisso pelos benefícios de fazer parte da família. Exatamente, o copo meio cheio e meio vazio. O batismo faz você ser parte da família de Deus, por isso que são irmãos, porque é uma família, né? E aí, quando você se batiza, você faz parte, você desfruta do fato de você viver na família de Deus. Exatamente. Não, e sem contar, assim, né? O sacrifício que Jesus fez. Se a gente pensar assim, eu não quero ter esse compromisso, assumir essa responsabilidade, isso nem chega a uma unha do dedinho comparado àquilo que Jesus fez para nós termos esse acesso. Exatamente. Seria uma vergonha para a gente ter esse sentimento dentro da gente, né? Exatamente. Além disso, quando você se batiza e você firma esse compromisso, ou traz esse peso, bom, isso te lembraria todos os dias de que, olha, eu tenho um compromisso com Jesus Cristo.
Então isso faz você pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Isso faz você pensar 3, 4, 5 vezes antes de se posicionar em alguns momentos. Olha, eu tenho um compromisso. Eu firmei um compromisso, não só com Jesus, mas com a igreja que eu congrego, com a igreja que eu sou membro. Então, assim, de novo, se eu não me batizar, eu sou salvo? Bom, o batismo ele não é condição para a salvação. Mais uma vez, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, a pergunta que fica é, por que você não quer ser batizado? A resposta para essa pergunta pode resultar em não ser salvo. Então, por exemplo, o ladrão na cruz, ele foi batizado? Não, mas ele creu. Mas por que ele não foi batizado? Porque ele estava numa cruz. Não tinha como. Ele não podia falar assim, aqui, soldado, olha só, acabei de citar Jesus, tu pode me tirar aqui rapidinho só para me batizar e depois tu prega de novo? Não tem como ele fazer isso. Então o ladrão na cruz ele não foi batizado porque não tinha como. Ele estava pregado numa cruz. Ele morreu algumas horas depois. Existem diversas situações, diversas pessoas que aceitam a Jesus Cristo no leito de morte. A pessoa está ali, né, morrendo, aí aceita Jesus? Aceito. E morre. A pessoa não teve tempo de se batizar. Agora, eu ter tempo, eu ter oportunidade, aqui na igreja mesmo, não, assim, bom, aqui na igreja, né? Não exatamente agora, mas já teve um tempo da gente, na irmã Maria, por exemplo, ela teve que esperar até o verão para se batizar. Embora a água estivesse gelada. Por quê? A gente não batizava no inverno, porque a gente batizava no lago. Não tem como batizar no lago congelado, você vai, né? A pessoa vai batizar e já vai ver Jesus direto, porque ela se batiza, aí tem uma hipotermia, morre, aí já batiza, o batismo não é mais o método de ingressar no corpo de Cristo, já é o método de ingressar no paraíso. Então, durante um bom tempo, as pessoas queriam ser batizadas, mas não podiam ser batizadas. Aí tem um motivo pelo qual não se batizavam. Até que nós sentamos e falamos, não, isso não faz sentido, vamos passar a fazer o batismo interno. Então hoje, se existe uma pessoa que quer ser batizada, a gente batiza ela. Claro, existe o discipulado, que é exatamente isso que nós estamos fazendo. Existe um preparo, mas uma vez preparado, o batismo acontece. Então por que a pessoa não se batizou? É porque ela não tinha condições? Porque estava pregado numa cruz? Porque estava doente no hospital? Porque, enfim, tudo bem. É um motivo justo, vamos dizer assim, um motivo válido. Por que a pessoa não se batizou? Ah, não, porque ela mora na Noruega, no norte da Noruega. E lá, meu amigo, só tem um dia no ano para batizar. Se perder esse dia, um abraço. E a pessoa aceitou Jesus no dia seguinte. Olha só. Então ela tem que esperar mais 364 dias para se batizar. Tudo bem. É um motivo justo. A gente pode dizer que perante Deus é um motivo justo. Deus entende, vamos dizer assim. Né? Ou o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis a Deus e fala, olha, Deus, ele não se batizou. Porque ela não se batizou porque, né, menos 20 dela. Agora, eu não me batizei por quê? Ah, porque eu tenho medo de firmar um compromisso. Ah, eu não me batizei porque se eu me batizar, isso vai trazer alguns problemas pessoais para a minha vida. Ah, não vou me batizar porque se eu me batizar, veja bem, eu vou ficar preso à igreja. Assim, Deus me criou para ganhar o mundo e não para ficar preso numa igreja. Então, mais uma vez, se eu não me batizar, eu perco a minha salvação? Tecnicamente não. Mas a pergunta é, por que você não quer se batizar? E aí a resposta dessa pergunta pode, vamos dizer assim, resultar na perda da sua salvação. Se você não quer se batizar porque você não quer ter um compromisso com Cristo e com a igreja local, talvez esse seja um indício que você não foi salvo, ou que você não está salvo. A salvação é um estado. Ou que talvez isso seja um indício de que você não está salvo. Talvez seja melhor você repensar se você de fato aceitou a Jesus como seu suficiente salvador. Como a irmã Maria falou, se batizar, firmar um compromisso, não é nada diante do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Sobre os métodos do batismo. E aí entra no que o Zé falou no início da aula. Diego, entendi o que é o batismo, entendi a importância do batismo, entendi por que eu devo me batizar, entendi o porquê não me batizar pode implicar no fato de eu não, de fato, ter me convertido, ter aceitado a Jesus. Mas agora eu queria saber sobre o método, porque assim,
cada igreja batiza de um jeito, cada igreja faz de uma forma, né? Como o Zé falou, ele foi batizado como bebê, imagina. Né? A igreja católica ela batiza antes do primeiro ano de vida. Então assim, eu fico... Qual é o método? Qual é a forma certa de fazer? Bom, primeiro, como eu disse, muitas pessoas elas resumem a vida cristã em certo e errado, né? E em alguns momentos sim, é certo e errado, mas no geral é o que a Bíblia diz, tá? Então, eu não vou te falar qual é o método certo de se batizar. Eu vou te falar o método bíblico de se batizar. E aí você julga se é certo ou errado. O que a Bíblia diz que é o batismo? A Bíblia nos mostra o batismo como submersão na água. Ponto. Ah, mas a Igreja Católica faz por aspersão. O método bíblico de batismo é submersão na água. Até mesmo porque a palavra batismo significa mergulho, submersão, imersão. Seria contraditório a palavra batismo significar mergulho e o batismo ser feito sem mergulho. Não faz sentido. Se Deus, então, seria Deus. Isso não está sendo coerente. Porque Deus inspirou os autores da Bíblia para escreverem e utilizarem a palavra batismo, que significa mergulho, mas disse que pode batizar sem mergulhar. Não faz sentido. Então, o método bíblico do batismo é imersão, mergulho, submersão na água. Está em pé, desce na água, corpo inteiro, volta, fica em pé de novo. Como eu disse, numa piscina, no rio, no lago, na banheira, na caixa d'água, não faz diferença. Ah, eu fui batizado na água, o outro foi batizado na Coca-Cola, o outro foi batizado com Fanta laranja, o outro foi batizado com, assim, suco de uva. Se você quiser gastar 5 mil litros de Coca-Cola para batizar uma pessoa e depois ficar tudo pegajoso, assim, você... Ah, quero ser batizado em Nutella. Seja batizado no que você quer. É muito mais fácil ser batizado na água, né? Então veja como que Deus é sábio. Ele usa a água. Uma coisa é um recurso, é certo que em muitos lugares do mundo não é um recurso acessível. Mas, no geral, a água é uma coisa que você acha relativamente fácil em alguns lugares. Esse é o método bíblico do batismo. A Igreja Católica ela batiza por aspersão. Então pega a água e joga, né? A Igreja Presbiteriana também faz por aspersão. Se eu não me engano, tem uma outra igreja, a Igreja Luterana, acho que faz por aspersão também, não sei, não lembro. Mas existem algumas igrejas que não utilizam a submersão como método de batismo. Diego, essas igrejas estão certas ou erradas? O método bíblico do batismo é submersão. A Bíblia diz que o batismo é submerso. Jesus, quando foi batizado, ele foi submerso. Os apóstolos, quando batizavam, eles submergiam. O método bíblico do batismo é submerso. Ah, mas o batismo por aspersão, ele foi válido? Olha, a Bíblia diz que o batismo é submerso. Repare que não é bíblico. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o batismo é submerso. Sobre a validade do batismo com aspersão. Provavelmente, até onde eu sei, se você tiver feito parte de uma igreja, onde você foi batizado por aspersão, e você agora for fazer parte de uma igreja que faz o batismo por submersão, o método bíblico de fazer o batismo, provavelmente você vai ser pedido para se batizar novamente. Posso dar o exemplo da Fabiana, ela foi batizada 3 vezes. A gente brinca aqui assim, né? Ela exagerou um pouquinho. Porque ela foi batizada quando era criança na Igreja Católica, ela se converteu na Igreja Presbiteriana, e aí as igrejas protestantes elas não reconhecem o batismo da Igreja Católica, a gente vai falar o porquê. Ela foi batizada de novo na Igreja Presbiteriana, só que aí, quando a gente começou a namorar, ela decidiu vir para a Igreja, para a Assembleia de Deus, e continuou a Assembleia de Deus, a Assembleia explode. Você tem que se batizar de novo, porque o seu batismo não é válido. Mas por que ele não é válido? Porque ele é errado? Não, porque ele não é um batismo bíblico. E aí ela se batizou a 3ª vez, agora por submersão. Então assim, a Bíblia diz submersão. Ah, mas eu penso diferente. Respeito a sua opinião, às vezes entendo, mas a Bíblia diz submersão. A minha irmã, ela se batizou
nós éramos de uma igreja evangélica, a Nova Vida, eu venho da Nova Vida. Nós nos batizamos Nova Vida. Quando ela passou para um outro ministério, exigiram que ela se batizasse novamente. Mas qual ministério? Deus é Amor? Deus é Amor dentro da teologia é considerado como uma seita, né? Ela teve que se batizar de novo, mesmo por imersão da primeira vez, eles exigiram que ela se batizasse. Sim. A Deus Amor dentro da teologia é considerada uma seita. Ela não é considerada uma igreja. Por que ela é considerada uma seita? Por causa dos ensinamentos dela são doutrinariamente contrários à Bíblia. Então, Faz muito uma seita. Assim como o Testemunho de Jeová, os Mormons, Adventistas do Sétimo Dia. Então, assim, como seita é natural, assim, uma das principais características de uma seita é eles acreditarem que só eles estão certos e todo o resto está errado. Então é esperado que uma seita requira do novo membro um batismo separado, porque ela entende que nada fora daquilo é correto. Né? Então é meio que natural uma seita requerer isso mesmo. Mas se vocês forem batizando na Nova Vida, por exemplo, se vocês estivessem indo para Assembleia, para Batista, para Metodista, Congregacional, provavelmente não iriam pedir um novo batismo. Porque todas elas batizam por imersão, todas elas doutrinariamente, embora haja divergências doutrinárias em algumas doutrinas, mas as bases doutrinárias são as mesmas, então provavelmente elas não iriam pedir. Tá? Então esse é o método. Diego, aonde que a Bíblia diz que o método do batismo é por imersão? Marcos capítulo 1, versículo 10. Marcos capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Então o batismo de Jesus foi por imersão. Não, Diego, aqui diz saiu da água. Não diz que foi imersão. Bom, mas só sai quem entrou. Certo? Alguém sai de um lugar que não entrou? Não tem como. Para você sair, você tem que entrar. Eu posso entrar e nunca mais sair. Mas eu não posso sair sem ter entrado. Se diz que Jesus saiu da água, é porque ele entrou na água. Logo, submersão. Tá? Então nós vemos, primeiro ponto, a evidência sobre o método bíblico do batismo ser imersão. Nós temos a evidência no próprio texto bíblico, aqui no livro de Marcos. A gente tem também Mateus 3,16, a gente já leu. Tem Atos capítulo 8, versículo 38. Que alguém pode falar assim, Diego, mas isso aí foi Jesus, que o batismo de Jesus foi especial. O batismo de Jesus foi outra coisa. Mas depois de Jesus a gente não vê mais batismos por imersão. Então vamos lá para Atos capítulo 8, versículo 38. Atos capítulo 8, versículos 38 e 39 dizem assim: e mandou parar o carro, é a passagem que eu citei de Filipe com o eunuco Eutíoco. E disse, versículo 38, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, pararam o carro, desceram do carro, Filipe batizou o eunuco. Versículo 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. Então veja, Filipe e o eunuco saíram da água de novo. Se eles saíram da água, é porque eles entraram na água. Diego, mas eles poderiam ter entrado na água e, dentro da água, ter feito o batismo por aspersão. Faz sentido para você eu entrar na água para fazer o batismo por aspersão? Não, eu pegaria a água e batizaria. Por que eu vou entrar na água e vou me molhar inteiro se eu não vou batizar por imersão? Então, duas evidências do método bíblico do batismo ser submersão. Primeiro, texto bíblico. Mateus, Marcos, Atos, o próprio texto bíblico nos mostra que o batismo foi por imersão. Segundo, o próprio significado da palavra, batismo, significa mergulho, imersão. Então, por isso que, biblicamente, o método bíblico do batismo é submersão. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Diego, mas como você falou, como o Zé falou, como você disse, existem algumas outras igrejas que batizam por aspersão. Já falamos sobre isso, o método. Mas, na Igreja Católica, principalmente, até onde eu sei, ela é a única igreja que batiza criança? Eu acho que sim.
Eu não lembro se a igreja presbiteriana batiza criança. A presbiteriana batiza, né? Eu acho que ela batiza também. Por que a Assembleia de Deus, ou as igrejas, né? Bom, a presbiteriana de certa forma é protestante, mas por que normalmente as igrejas que batizam por submersão não batizam crianças? Existem alguns pontos. Primeiro, imagina você submergir uma criança, né? A mãe ia ficar com o coração na boca. Esse é o primeiro ponto. Mas não somente isso. O batismo, ele é um testemunho público de fé. Não é esse o conceito do batismo? É por isso que na Assembleia de Deus, não sei as outras, mas na Assembleia de Deus, normalmente só se batiza pessoas depois dos 12 anos de idade. Por quê? Porque é quando nós entendemos que a pessoa, nesse caso já mais adolescente, ela tem plena convicção e consciência do que é um batismo. O batismo, nós não batizamos crianças porque o batismo ele é um testemunho público de fé. O batismo é eu falando, olha, morri para o mundo e nasci de novo com Cristo. Uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade não tem consciência do que significa isso. Não tem consciência desse ato. Portanto, se ela não tem consciência, não faz sentido eu ter um ato. Não faz sentido eu mandar uma criança para a Lua se ela não faz a mínima ideia do que é a Lua. Ah, vou fazer um safari com meu filho. Quantos anos tem o seu filho? Ah, meu filho tem 2 anos de idade. Não faça um safari com o seu filho, vai ser um problema. É uma criança, é um bebê de 2 anos de idade. Não vai ser proveitoso. Não faz sentido. Então, por isso que só se batiza a partir dos 12 anos. A Igreja Católica, ela batiza bebês, e aí tem todo um significado do porquê que se batiza bebês, né? Eu lembro, quando eu era criança, falando que tinha que batizar para não morrer pagão, ou seja, o batismo era a forma como a criança agora era aceita por Deus. Não é isso? Depois se eu estiver errado, Zé. Protegida por Deus. Então, assim, eu preciso batizar a criança, porque se eu não batizar a criança, essa criança está desprotegida. Essa criança não é filha de Deus, essa criança é uma criança pagã. Ou seja, uma criança que não tem nada a ver com Deus, não está protegida, enfim. Aí eu tenho que batizar, aí tem os padrinhos e tudo mais. Bom, o texto bíblico não nos dá, primeiro, base bíblica para batizar crianças. O texto bíblico nos diz que as crianças estão sim protegidas por Deus, inclusive elas são salvas até o momento em que elas atingem a idade intelectual de conhecer do discernimento do bem e do mal. Então, biblicamente falando, uma criança de 2 anos de idade, se ela morrer, ela está no céu, está garantida. Ela não sabe o que é mal, ela não sabe o que é pecado, ela não tem consciência do pecado. Então, batizar uma criança para que essa criança agora seja protegida, faça parte, seja filha de Deus, faça parte, né, do corpo de Cristo, ou que se a criança morrer, ela vai ser salva, biblicamente isso não faz sentido. Tá? A Igreja Presbiteriana, não lembro muito bem o porquê que ela batiza a criança, mas mais ou menos nessa linha eu diria. Então, assim, nós não batizamos crianças, quando eu falo nós, não é a ADM Berlim, mas a Assembleia de Deus como um todo. Ela não batiza a criança porque uma criança não tem consciência do que é um batismo. Por isso ela vai batizar. Ah, Diego, eu fui batizado quando eu era criança na Igreja Católica, na Igreja Presbiteriana. Aceitei a Jesus, preciso me batizar de novo? Eu diria que sim. A igreja vai pedir que você se batize de novo, a Assembleia de Deus. Pessoalmente, particularmente, eu diria que sim. Ah, Diego, mas por que você me aconselha a me batizar de novo? Porque agora você tem consciência do que é o batismo. Porque agora o batismo para você não vai ser algo que a sua mãe pegou você, entregou para o padre, entregou para alguém, jogaram água na sua testa e você chorou. Porque normalmente as crianças choram quando são batizadas. Água na testa. Eu já chamei o nome do padre. Hã? Alguns às vezes já chamam o nome do padre. Isso. Já falaram. Pois é. Então assim, agora você tem consciência de que, olha, estou me batizando. Por que estou me batizando? Para que estou me batizando? Então assim, além de ser bíblico, ou seja, biblicamente o batismo por aspersão ele não é válido, né? Precisa ser por imersão, nós já vimos o porquê. O meu conselho seria, se batize de novo. Ah, Diego, eu já ouvi isso, né, de uma pessoa que falou, não, eu fui batizado por submersão, logo que eu me converti, mas isso foi há muitos anos atrás, e agora eu quero me batizar mais uma vez, para eu reafirmar esse meu compromisso. Isso não é bíblico, isso não é necessário. Ah, mas eu vou... A primeira pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é certo ou errado? A segunda pergunta é se eu vou ser salvo ou não.
A terceira pergunta que a gente faz é se vai para o inferno ou não. Ah, eu vou para o inferno se eu me batizar 2 vezes? Não, você não vai para o inferno. Mas não tem sentido, não tem necessidade de se batizar de novo. Ah, mas é porque passou muitos anos desde o meu batismo. Mas você já não se batizou? Você já aceitou Jesus como seu suficiente Salvador? Você já confessou a Cristo como seu Salvador e fez um testemunho público de fé de que você agora é uma nova criatura? Você não precisa fazer isso cada ano, você não precisa fazer isso, renovar seus votos. Isso não existe. Os votos são eternos. Eu acho engraçado, particularmente eu acho engraçado, eu acho interessante quando um casal faz uma renovação de votos. É como se aqueles votos não valessem mais, eu preciso renovar eles. Mas não é até que a morte nos separe? Então não precisa renovar. Tá válido o voto, é igual a salvação, tá válido. Ah, mas meu batismo foi há 30 anos atrás. Agora eu queria me batizar de novo no Rio Jordão. Bom, se você quer, você faça. Mas você não precisa. Não é bíblico, não é requerido. Você vai fazer apenas como um mero ato simbólico, mas um simbolismo pessoal, não um simbolismo bíblico, eu diria assim. Tá? Então você não precisa se batizar a cada X anos, você não precisa renovar o seu batismo, que aquele batismo não é mais válido. Se ele foi um batismo bíblico, ou seja, por submersão, não precisa renovar. Se você se batizou por aspersão e agora você entende a salvação e agora você quer fazer parte de uma igreja, né, que faz o batismo, que aplica o batismo por imersão, o meu conselho pessoal é: se batize novamente. Ainda que não seja por você próprio, mas que seja como testemunho público para as pessoas, para os irmãos em Cristo da igreja que você congrega. É importante. Pois bem, muitas vezes nós fazemos coisas não por nós mesmos, mas pelo próximo. Às vezes eu faço uma coisa não porque eu quero fazer, mas porque para mim não faz diferença e para o outro vai ser bom, então eu faço. Né? Por exemplo, deixar a toalha, pendurar a toalha depois do banho. Para mim não tem diferença a toalha estar em cima da cama. É até bom no verão que a cama fica úmida, fica fresquinho. Mas se a minha esposa quer e não faz diferença para mim, então eu penduro a toalha. Não tem problema, não vamos brigar por isso. Ok? Quer fazer uma pergunta? Sim, eu acho que cai na mesma pergunta. E se a igreja em que você batizou fechou? Eu sei que não tem nada a ver, mas... Fechou? Vamos supor que a igreja não existe mais. O batismo não tem nada a ver. Não. O que vai implicar é, provavelmente, quando você for para outra igreja, normalmente as igrejas pedem carta de recomendação, né? Que é o quê? O seu pastor falando: olha, recomendo a Letícia, ela é uma boa crente e tal, ela exerce essa função na igreja e tudo mais, e as pessoas te aceitam como membro de nova igreja baseado na recomendação. Normalmente o que acontece é, se a sua igreja fechou, o pastor sumiu, você vai ser recebida na outra igreja como por aclamação. Ou seja, aclamação é: olha, temos aqui a Letícia, ela quer congregar conosco, ela era da igreja XPTO, mas a igreja fechou, o pastor perdeu o contato e a gente não tem uma carta de recomendação para ela. Mas ela tem estado conosco aqui durante todo esse tempo e tudo mais, nós temos visto o seu testemunho. Os irmãos aceitam receber a Letícia como membro do corpo de Cristo, como membro da igreja? E aí a igreja vai dizer sim ou não. Normalmente todo mundo fala sim, porque já te conhece, de certa forma. Entendeu?